Em 2023, eu me relacionei com um rapaz. Nós começamos a ter um namoro, ele tinha um melhor amigo, que eles andavam bastante juntos, tratava eu super bem. Nunca dei muita moral também pra esse amigo dele, sabe? Pois bem, com 3 meses que eu e esse rapaz estávamos namorando, eu já fui morar com ele e com a mãe dele. O que foi uma atitude, né, talvez precipitada, porque depois disso a nossa relação começou a ficar de mal a pior. A gente acabava sempre desentendendo, era uma relação fria, uma relação que, para vocês terem ideia, no dia do meu aniversário, a gente discutiu e, além de tudo, ele não me deu nem parabéns, sabe? Então, era uma relação desgastada, uma relação enfraquecida, uma relação que já estava fadada ao fracasso mesmo. Eu, no momento de desespero e até imaturidade da minha parte, pensei em talvez apimentar a nossa relação, sabe? Fazer uma proposta pra gente ver se esquentava as coisas, se a gente se enxergava com aquele amor que a gente tinha antes. E aí eu fiz a proposta que nós fizéssemos uma troca de casal. Na hora ele ficou um pouco assim, e aí eu falei pra ele que apresentaria uma amiga, e ele disse que tá bom, e que ele ficaria com essa menina e eu ficaria com alguém que ele indicasse. E ele falou desse amigo dele, que era quase um irmão pra ele, uma pessoa muito próxima, né? Pois bem, quando foi pra acontecer mesmo, antes da gente poder fazer essa troca de casal, ele acabou que deu um passo pra trás, né? Ele disse: não, acho melhor não. Essa proposta sua é um desrespeito pro nosso relacionamento, não acredito que vai dar certo, que não sei o que e tal. Eu falei pra ele que tudo bem, falei que eu só tava tentando salvar a relação mesmo, pode ter sido que não foi uma ideia tão legal assim. E beleza, a gente continuava do jeito que a gente tava tudo bem. Pouquíssimo tempo depois dessa situação, aconteceu o quê? Esse amigo dele que recebeu essa proposta da troca de casal, veio conversar comigo, porque o meu namorado estava saindo com a ex dele. E ele contou isso lá no trabalho dele, rindo pra todo mundo ouvir. Esse amigo dele chegou em mim e falou: ó, eu tô te falando porque, cara, né, a relação já tá ruim, ele tá rindo da sua cara e te traindo. E aquilo devastou meu coração, fiquei muito mal, peguei minhas coisas, voltei pra casa da minha mãe, terminei o relacionamento. Nossa, eu fiquei muito chateada. Meu ex descobriu que foi um amigo dele que tinha me contado, ficou chateado, os dois acabaram brigando e acabaram se afastando também. Nesse período, foi um período onde esse amigo do meu ex se aproximou bastante de mim. Ele sempre me consolava, conversava comigo, trocava ideia comigo. Ele era um menino bondoso, generoso e via minhas qualidades, sabe? Coisa que o meu atual não via. E nisso eu acabei me relacionando com ele e nós começamos a ficar, começamos a sair. E uma coisa que, assim, que é feio eu falar, mas que sempre acontecia, é que acontecia, tipo, de eu acabar tendo recaídas com meu ex, ficar com meu ex, ficar confusa, e aí eu acabava machucando o amigo do meu ex por ficar com ele, deixar ele voltar, e eu fiquei muito confusa entre esses dois, sabe? Era tudo muito bagunçado, que eu tinha uma dependência do meu ex, eu queria sair, eu via essa luz com o amigo dele, mas era como se eu não conseguisse sair daquela situação. Até que em 2024 eu engravidei. E agora? De quem é o filho? Eu comecei a me perguntar. De quem é? Eu lembro que foi um baque muito grande, mas é óbvio que eu falei para o meu ex que era dele, pela minha cabeça era dele, a criança, mas eu confesso que não tenho certeza da situação, enquanto o amigo dele, ou ex-amigo dele, continuou me tratando com amor, com carinho, se fazendo presente, sabe? Coisas do tipo. E aí o que que acontece? Atualmente, eu tô casada com o meu ex. Ele me traiu enquanto eu tava grávida, eu tive minha criança com 5 meses de gestação, no meu puerpério ainda assim, eu tive uma depressão pós-parto grandíssima, uma depressão profunda, fiquei muito mal mesmo com tudo isso, sem saber o que fazer, sem encontrar essa luz no fim do túnel, sabe? Porque eu tive a oportunidade de separar do meu ex, mas na minha cabeça essa criança mudaria ele, faria ele enxergar a nossa família, sabe? Enxergar tudo.
E acaba que atualmente eu tô casada com ele. E várias vezes o meu maior sofrimento é que eu me tornei uma mãe solo dentro de um casamento. Porque a responsabilidade da criança ela é 100% minha. E quando eu peço pra ele fazer algumas coisas que é obrigação dele, não é nem ajuda, né? É obrigação dele, ele sempre joga na minha cara que ele não queria ter tido filho. E isso me machuca em tantas camadas que vocês não fazem ideia. Enquanto isso, por outro lado, o ex-amigo dele continua me mandando mensagem até hoje. Ele pergunta como é que eu tô, ele fala que gostaria de me ver, deseja o bem pra gente, pede muito pra conhecer o meu filho, sabe? Pede pra estar ali. Os dois não têm mais nada a ver, eles têm mundos totalmente diferentes. E eu realmente fico muito confusa entre esses dois. E eu, de verdade, não tenho como falar isso para as pessoas em minha volta, pedir um conselho, uma ajuda, e hoje eu conto essa história como realmente um conselho. Eu não sei se eu faço um exame de DNA, descubro quem é o verdadeiro pai, e aí eu resolvo a minha vida a partir disso, se eu fico quieta nesse relacionamento e deixo as coisas como elas estão para não ficar mais confuso ainda, não mexer numa coisa, sabe? Se não vou mexer numa caixa de abelha, numa caixa de marimbondo, onde vai ser várias coisas, picuinhas, conversas, versões, brigas, desentendimentos, que vai ser exaustivo e cansativo. E eu fico muito dividida entre essa situação, do que realmente eu deveria fazer. O que vocês fariam no meu lugar? Oi, Cats, tudo bem com vocês? Hoje a gente trouxe uma história de confusão amorosa e eu vou te falar, isso é mais comum do que o imaginado. Quando a gente tem uma confusão emocional, pessoas confusas confundem pessoas que sabem o que quer. Então, é muito importante você saber o que você quer para você não confundir ninguém. Não adianta você decidir fazer um exame de DNA para poder tomar alguma iniciativa. Sabe por quê? Porque o seu filho, o seu futuro não deve depender disso. O seu filho não merece. A verdade é que você tem que entender o que é melhor para você. A relação com o pai da criança é boa? É gostosa? É saudável? Compartilha dos papéis? Não. Então, é melhor você, olhar para si mesma, encontrar a sua força, entender qual que é hoje seu poder aquisitivo, se você trabalha, se você tem uma condição financeira tranquila para você buscar um lugar para você estar entre você e o seu filho, para você dar a sua melhor versão para ele. E aí você, como mulher inteira, uma mulher que se ama, que está se colocando como prioridade, que está se colocando em primeiro lugar, atingindo a sua melhor versão, para você dar a sua melhor versão para o seu filho, você vai fazer um exame de DNA para resolver uma situação. A vida ela é feita em ordem. Eu sempre falo isso, o relógio ele funciona dentro de uma ordem. A lua e o sol respeitam as suas ordens, a estação respeita as suas ordens. Então é muito importante que você também deixe a vida de seu filho em ordem. Então se você se colocar nesse lugar de eu sou a minha prioridade, e agora olhar para o seu filho e colocar a vida dele em ordem significa fazer um exame de DNA, deixar muito claro para ele quem é o pai dele e ele não ter nenhum tipo de confusão futura. Olha como vai ser exaustivo e cansativo ele saber dessa sua confusão, ele crescer, sabendo que existe uma dúvida entre o pai ou o outro. Talvez isso prejudique muito mais ele. Então seria muito mais saudável você primeiro se comprometer consigo mesma e depois você fazer um exame de DNA para você entender quem que é que vai ocupar esse lugar de pai na vida dele, entendeu? Mas o pai que é dele de verdade, e não o pai que você decidiu que deveria ser porque seria mais saudável para você. Tá entendendo o que eu quero dizer? Acho que uma coisa não tem que estar vinculada à outra. Eu acho que o momento ideal seria você estar o seu filho, e depois você entender quem é o pai, para deixar com que o pai execute mesmo as funções que tem que ser. Aí, meu amor, um acordo, sabe, de visitação, de pensão, de visita, tudo alinhadinho, em paz, assinadinho ali com o advogado, na justiça, com muito amor e muito carinho, você segue sua vida e o pai de seu filho com o filho segue a vida deles, sem você ficar com essas dúvidas, com essa confusão mental e dentro de um relacionamento que só tá te colocando pra baixo. Bom, talvez seria o que eu faria, mas e você? Se você estivesse na pele dessa mulher, qual seria o caminho que você tomaria? O que você decidiria pra você? Deixa aqui nos comentários se você também já teve confusão de quem é o pai do seu filho, quem era, como que tudo aconteceu. Me mande no storiescanaldepalomagmail.com, curta, comenta, compartilha e se inscreva. Um beijo.